Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E ele reflete: parece que encontrei o local certo, e o leão arqueiro do deserto é mostrado. Ele é um monstro de elite superior aprimorado, nível 29, com 5.000 de força, 6.500 de velocidade, 1.500 de espírito e 4.500 de constituição. Habilidade: tiro certeiro. E o prota analisa: seus atributos são superiores aos da formiga soldado e das formigas aladas. E a cena mostra o leão guerreiro do deserto, monstro de elite aprimorado, nível 28, 6.500 de força, 5.000 de velocidade, espírito 2.000, constituição 5.000. E ele observa: eles possuem uma formação limpa e coordenada. Não vou poder utilizar a mesma estratégia que usei no oásis e no formigueiro. Ele retira a foice declarando: uma formação, hein? Também posso jogar esse jogo. E profere: orador mortífero, invocar espírito do herói general. E o herói aparece enquanto o prota comanda: apareçam meus soldados. E o espírito utiliza a força militar enquanto o prota instrui: siga as minhas ordens e guie os meus soldados. Vão, acabem com eles. E a formação de soldados começa, enquanto o lobo berra. Tiros certeiros são lançados e a guerra começa. Os esqueletos guerreiros rebatem as flechas e os magos lançam seus ataques. E o prota lamenta: pena que os cadáveres deles tenham caído dentro do castelo. Eu não vou poder utilizar a explosão de cadáver. E afirma: mas eu ainda tenho vocês. O espírito luta, utilizando o golpe de fúria. E o prota ordena: metade dos magos, abram o portão para mim. Os magos atacam o portão. E o prota questiona: eu ainda não consegui destruir o portão, mesmo com tudo isso? E toca o queixo, raciocinando: entendi, isso é coisa da dungeon extensa. Deve ser necessário algum tipo de trabalho em equipe ou algum tipo de método para conseguir quebrar o portão e enfrentar o chefão. E com determinação ordena: todos os problemas relacionados à mecânica da dungeon são causados devido à falta de dano. Coloquem todos os cadáveres próximos ao portão. Eles fazem uma pilha de cadáveres e ele utiliza a explosão de cadáver. O portão é atingido em cheio, e o prota observa atentamente. E a cena mostra o Rei Leão Tirano, nível 31, 13.000 de força, 8.000 de velocidade, 4.000 de espírito e 12.000 de constituição. Habilidade: grito infernal, salto furioso e tormenta de giros. E o prota o observa, avaliando: esse é um chefe de nível mundial. É realmente diferente dos chefes que já enfrentei. O leãozão se levanta e o prota mentaliza: sinto muito, mas estou com pressa. Ele utiliza o salto furioso e a batalha começa. 2 dos esqueletos são destruídos e o prota brada: detenham ele. O sistema informa que a tempestade de raios e a habilidade paralisia temporária foram utilizadas. O leãozão tenta se conter, sendo eletrocutado. Ele utiliza, então, a tormenta de giros e 24 guerreiros esqueletos são destruídos. E o prota espanta-se: ah, ele é forte demais, e conclui: com um poder de ataque tão alto, nem mesmo um cavaleiro seria capaz de suportá-lo. E utiliza a maldição da lentidão travando o leão que contra-ataca, destruindo mais 14 esqueletos. E o prota percebe, constatando: minha armadura de esqueleto só durou por uns 2 segundos. O leão utiliza o salto furioso, vindo para cima dele, que pondera: mas eu não tenho medo, já que possuo a transferência de dano. No entanto, temo que isso possa acabar destruindo todos os meus guerreiros esqueletos. Ele então utiliza a chama da alma, bradando: essa é a minha chance. Todos, ataquem-no! O leãozão fica lá e mais 4 guerreiros são destruídos. O prota utiliza o golpe de fúria dos guerreiros e a chama da alma, refletindo: preciso continuar atacando com a chama da alma. Acho que não teria conseguido solar se os meus magos não tivessem sido aprimorados ao nível prata. E 20 minutos depois, eles continuam a atacar com as habilidades e o prota avalia: ao que tudo indica, falta pouco. O leãozão cai, enquanto ele declara: tirano, hein? Você tem o meu reconhecimento. E ele ganha 2 milhões de XP e adquire a arma de nível ouro, chamada Machado de Batalha do Tirano, além da arma de nível ouro, a adaga do tirano, e ainda o cajado do tirano. E obtém também o coração do tirano. Tempo de recarga para um novo drop, 1 ano. E o coração do tirano é o item necessário para a criação do acessório especial colar do tirano. O prota sobe de nível e constata: ó, alcancei o nível 21. E mexendo no cabelo, comenta: fiquei tão concentrado na luta com o tirano que até esqueci que estava no nível 20. E a cena mostra a força, velocidade e constituição do prota aumentando. E a habilidade e invocação dos magos esqueletos subiu para o nível 21. Ele fica chocado, murmurando: a habilidade e invocação de magos esqueletos também subiu de nível? Por acaso, assim que aprender todas as habilidades, elas subirão de nível comigo? Nesse caso, eu tenho que aumentá-las ao máximo o quanto antes. Do contrário, quanto maior o nível, mais difícil será para aprimorar. Pelo visto, eu terei que voltar ao deserto para usar aquelas frutas para aprimorar as minhas habilidades. E o sino ecoa e alguém grita: 6 toques, foram 6 toques!
Já faz muito tempo que eu não escuto 6 toques. 6 toques, isso significa que há um novo recorde em Dungeon Extensa. De quem será? E um cara comenta. Ao que tudo indica, é o novo recorde que foi estabelecido pelo Grêmio Baili. Ele é o neto do reitor do Grêmio. E alguém sugere. Se me lembro bem, a lenda Lin Moyu também entrou. Será que foi ele? E o cara desconfiado desdenha. Lin Moyu? Quem é esse? De qual Grêmio ele é? Que ousadia tentar disputar o recorde com o nosso Grêmio. E um cara fala algo no ouvido dele. E ele começa a gargalhar, debochando. Ele entrou sozinho? Está querendo me matar de rir. Estamos falando de uma dungeon extensa para 40 pessoas. Entrar em uma dungeon dessa sozinho? Ele está achando que é uma divindade ou quê? E um cara rebate. Para que isso? Desde quando é proibido entrar em uma dungeon sozinho? E o outro se irrita, retrucando. O Lin Moyu é um deus que estabeleceu 2 recordes sozinho. E o cara zomba. E o que tem de incrível em conseguir 2 recordes em uma dungeon de baixo nível? Ele deve estar no máximo no nível 20. As dungeons extensas não são tão simples assim para serem limpas. Pode apostar que o recorde dessa vez será do Grêmio Baili. E o sistema anuncia. O coração do tirano dropou. Tempo de recarga, 364 dias e 23 horas. E o pessoal reage. O coração do tirano dropou. Eu ouvi falar que o poder de combate do tirano é bem alto, e que não se consegue dropar o coração do tirano se ele não for derrotado em 1 hora. Eu também sou fã do grande Lin Moyu, mas dessa vez o recorde deve ter sido realmente feito pelo Grêmio Baili. E o cara do Grêmio Baili gargalha, vangloriando-se. Além do recorde, também conseguimos o coração do tirano. Agora o Grêmio Baili também irá possuir o acessório do chefe. E o sistema anuncia. Dungeon Extensa, Deserto do Tirano, foi estabelecido um novo recorde. Lin Moyu, level 21, 14 horas, 11 minutos e 43 segundos. O pessoal fica chocado, e o cara do Grêmio Baili fica completamente aterrorizado, balbuciando. Mas o quê? Lin Moyu? E o pessoal vibra. A lenda está saindo. Que coisa incrível. Ele realmente fez isso sozinho. Fez a dungeon e estabeleceu um novo recorde. E ainda mais rápido que o grupo do Grêmio Baili. E o cara do Grêmio Baili, irritado, interpela. Ei, você é o Lin Moyu? O prota fica confuso, mentalizando. Tenho que me apressar e levar o coração do tirano ao deus Bai. Ele ignora o cara, passando e respondendo. Foi mal, mas estou ocupado. E alguém observa, rindo e comentando. O Grêmio Baili perdeu toda a glória. Pode apostar que isso vai se espalhar por toda a universidade. Quem mandou serem tão arrogantes? Estão sem nada agora que o lendário Lin os tirou de seu pedestal. E o pessoal fala do nível do prota e outras coisas mais, comentando como ele acabou sozinho com aquilo e se perguntando quão forte o necromante pode ser. E a cena corta para o escritório do Bai Yuan, e ele utiliza o bracelete, perguntando, Ah, que foi? É porque você não conseguiu encontrar uma equipe? E o prota informa, Senhor, eu estou com o coração do tirano. E o Bai Yuan responde, não tem problema se você não conseguiu uma equipe. Que tal se eu arrumar alguns membros? E se espanta e indaga, espera aí, Moyu, o que foi que você disse? E o prota, incrédulo, confirma, consegui o coração do tirano. E o Bai Yuan pondera, esse rapaz, mas eu não lhe dei essa missão faz pouco tempo? Ele já conseguiu o coração do tirano? E pergunta, onde você está? E o prota responde, estou próximo ao dormitório. Um bip soa na pulseira do prota e uma mensagem aparece, informando. Pelo seu novo recorde da Dungeon Extensa do Deserto da Tirania, você recebeu 5.000 pontos e 30 pontos de contribuição. E ele comenta, uma nova mensagem é uma boa recompensa, pena que só se pode conseguir uma vez. E algo surge, ele se espanta. Mas o quê? Ele é teleportado para um local e reconhece Deus Bai e também o Sr. Meng, e cumprimenta saudando. Meus cumprimentos ao Sr. Meng. E o Sr. Meng convida. Sente-se aqui. Ele é o mestre em formação de nível divino. E o Bai Yuan olha para o prota, assegurando. Não se preocupe, o velho Meng é alguém com quem você pode conversar sem a necessidade de formalidades. E sentando-se, estende a mão para o prota, pedindo. Moyu, mostre o coração do tirano. E o prota concorda. Tudo bem. Ele mostra o coração, enquanto o velho Meng constata. É realmente o coração do tirano. E o Bai Yuan pergunta. Você também a concluiu sozinho? E o prota confirma. Sim, a concluí sozinho. E o Bai Yuan indaga. Qual foi o tempo? E o prota responde. Por volta de 14 horas, os dois ficam chocados, entreolhando-se. E o velho Meng sorri lembrando. Vai ter que cumprir o que prometeu, velho Bai. E o Bai Yuan joga algo para o prota, declarando. Nem precisa dizer, o talismã de recarga é seu. E o prota observa, murmurando. Um talismã de recarga, e percebe. Com ele, inicia-se uma nova etapa no meu farm de níveis. E o Bai Yuan questiona. Você quer entrar logo no seminário da criação, certo, Moyu? E o prota confirma. Isso mesmo. Mas ainda me faltam muitos pontos de contribuição. E calcula, só consegui 90 pontos após estabelecer 3 recordes. E para entrar para o seminário, são necessários 1.000 pontos de contribuição. E o Bai Yuan pergunta, você conhece o campo de batalha Yuan?
E tocando o queixo, reflete. Nossa escola tem uma base no campo de batalha Yuan. Se você quiser obter pontos de contribuição rapidamente, você pode ir até lá. E estendendo um papel, ele informa. Eu posso te dar a qualificação para entrar neste lugar, mas sua missão é trazer esse item de volta. E o prota observa o papel onde estão listados alguns itens. Um deles é o coração do dragão, o sangue da essência do dragão, o chifre do dragão e o núcleo do dragão. E ele pergunta, esses negócios do dragão? E o Bai Yuan esclarece, relaxa. Eles não são dragões de verdade, mas sim um tipo de orc chamado dragão. Eles são, essencialmente, semelhantes à raça dos leões no deserto tirano. E aponta para o prota, aconselhando. Tanto no campo de batalha Yuan quanto no deserto tirano, você também pode usar o talismã de recarga. Se as suas recargas acabarem, volte para o salão de alquimia e pague a um alquimista alguns pontos para reabastecê-lo. E o prota espanta-se exclamando, e quanto ao campo de batalha Yuan, eu também posso utilizar o talismã de recarga lá? E o Bai Yuan responde, pode, mas me diz, você acha que está à altura do desafio? E o prota afirma, sim, e conclui, isso significa que eu vou poder adquirir pontos de contribuição de uma forma mais rápida. E o Bai Yuan se levanta, anunciando, muito bem, o levarei para descansar, o guiarei ao campo de batalha de Yuan após a cerimônia de abertura, e o prota agradece, obrigado Deus Bai. E o velho Meng observa, questionando, não acha que é cedo demais para levá-lo ao campo de batalha de Yuan? E o Bai Yuan argumenta, você também é testemunha, ele foi capaz de concluir uma dungeon extensa sozinho. No nível 20, a sua força já é comparável a profissionais do segundo rank. É melhor que ele vá logo ao campo de batalha Yuan para ganhar experiência. E o velho Meng, preocupado, alerta. Eu já lhe disse que os inimigos da humanidade habitam esse lugar. E a cena corta para o prota deitado, refletindo. Eu não vou meditar hoje. Passei cerca de 10 horas fazendo dungeons. Tenho que descansar bem e ir ao deserto da tirania para aprimorar minhas outras habilidades. E a cena corta para o cara retornando. E um outro avisa, olhem, o pessoal do Grêmio Baili retornou. E o outro especula, aquelas caras de felicidade. Eles não estão achando que estabeleceram um novo recorde, estão? E o outro ri, comentando. As coisas vão ficar interessantes. E um cara proclama. Nós reduzimos o tempo da conclusão do deserto da tirania para 15 horas e 58 minutos. Nós estabelecemos um novo recorde. Um viva ao Grêmio Baili. O pessoal ri da cara deles enquanto alguém questiona. Espera aí, capitão. Tem algo de errado. Nós não conseguimos o coração do tirano. Quem o dropou? E o líder observa a mensagem dizendo que o prota bateu o recorde, murmura. O quê? Uma única pessoa? E percebe. Ah, foi ele? Nível 21, 14 horas? E enraivecido vocifera. Impossível, isso é impossível. E o cara mais atrás sugere. É melhor nós sairmos daqui primeiro, capitão. E o capitão indigna-se. Ele era um mero nível 21. Uma única pessoa foi mais rápida que o nosso Grêmio Baili. E alguém comenta. Ah, não achei que veria o Grêmio Baili sendo humilhado 2 vezes. Que coisa linda de se ver. Olha como eles estão envergonhados. O Deus Lin é foda. Ele fez o Grêmio Baili de chacota. E o chefe ordena. Vamos. E a cena corta para o dia seguinte. O prota acorda constatando. Meu poder espiritual se recuperou. E chegando no local das dungeons, ele planeja. Se eu conseguir encontrar aquela fruta do deserto, eu vou elevar os níveis da maldição da lentidão e da armadura do esqueleto até o máximo. E alguém chega, abordando. Você é o Lin Moyu? E fazendo um joinha, ele sorri, informando. Um representante do Grêmio Baili deseja vê-lo, venha comigo. O prota ignora enquanto o cara protesta. Vai ignorar? Quem você pensa que é? Você por acaso faz ideia de quem é o Baili Sheng? E o prota retruca. Não o conheço, mas se ele quer me conhecer, que ele venha pessoalmente. E então, o prota observa o tempo de recarga da dungeon, que é 9 dias, e o reset é 2.000 pontos, calculando. Resetar e entrar na dungeon vai me custar 2.500 pontos. E alguém especula. Olha lá, aquele não é o Deus Lin? Ele vai concluir o deserto da tirania de novo. Como ele não conhecia bem a dungeon, já que era a primeira vez dele, eu aposto que ele agora vai quebrar o recorde da dungeon de novo. E um cara abre os braços, implorando. Senhorita Shu Han, ainda não conseguimos completar as nossas missões. Será que você poderia nos ajudar e perguntar ao Deus Lin se ele nos auxiliaria na conclusão do deserto da tirania? E o outro acrescenta. Sim, nós podemos pagar alguns pontos para ele. E ela hesita. Ah, pessoal. E o cara argumenta. Verdade. Se ele consegue solar, então pode apostar que dá para ele levar-nos com ele. Nós vamos pagá-lo com pontos. Por favor, senhorita Shu Han. Não queremos experiência e nem equipamentos. E ela concorda. Tá tudo bem, vou perguntar ao companheiro Lin Moyu. E o cara do Grêmio Baili volta, relatando. Lin Moyu não quis recebê-lo, chefe. Ele disse que se o senhor quisesse vê-lo, deveria ir pessoalmente. E o cara resmunga. Ah, que cara arrogante! E o subordinado concorda. Verdade, ele não tem modos. E o cara sorri desdenhando.
Ele tá achando que é poderoso só porque solou o deserto da tirania. Ela não passa de uma dungeon de nível baixo. Ele nem faz ideia das mudanças causadas pela promoção de sua profissão ao segundo rank. Ele pode estar poderoso agora, mas a maré pode mudar ao ser promovido. Não vamos detê-lo, apesar de não nos respeitar, mas caso nós o encontremos no futuro, então nós lhe daremos uma lição. E a Shu Han chega explicando: é isso, irmão Lin Moyu, todos estão querendo passar na missão da universidade. E um cara implora: me ajude a concluir a missão, Deus Lin, uma vez só já é o bastante, eu quero completar a missão. E outro suplica: nós suplicamos ao Deus Lin. E um cara oferece: eu posso te pagar 1000 pontos. E o prota arregala os olhos e indaga: missão? E a senhorita Shu Han explica: é a missão da dungeon dada pela universidade. Você não a conhece? E um cara desabafa: estamos presos já faz bastante tempo no deserto da tirania. Se não a concluirmos, vai ser impossível nos unirmos a uma academia independente. Não queremos experiência, equipamentos e nem materiais. Nós só desejamos concluir a nossa missão. E o prota fecha os olhos, explicando: desculpa, sou um estudante novo que entrou na universidade recentemente. Eu não sabia dessa missão. E um cara se surpreende: eita, o Deus Lin é um calouro. Agora faz sentido o nível da lenda ser tão baixo. Ajude-nos, Deus, nós vamos te pagar com pontos. Eu te pago 1000. E outro acrescenta: eu também pago 1000. E ele calcula: não me restam muitos pontos após a compra da arma. E para repetir a dungeon, eu já gasto 2500 pontos. Se cada pessoa me pagar 1000, então, considerando a conclusão, isso me resultaria um total de 39.000 pontos. E concorda, eu aceito levar vocês comigo para a dungeon, com um pagamento de 1000 pontos por pessoa, como sugeriram. Mas eu tenho uma condição, e um cara incita: pode dizer, Deus Lin. Nós não queremos mais nada, só precisamos concluir a missão. Isso aí, pode falar. E o prota aponta, estipulando: se encontrarem as frutas do deserto, deixem-nas para mim. A senhorita Shu Han fica boquiaberta, enquanto alguém a segura. A fruta encontrada no deserto da tirania, que não dá para ser transportada de lá, é um item muito raro. Nem passou pela minha cabeça encontrar alguma. Deixe conosco, Deus Lin. Se a encontrarmos, deixaremos para você. E o prota confirma: muito bem, posso levar 39 comigo. Quais serão os primeiros? E um cara se apressa: eu vou primeiro. Eu também. Estou preso nessa missão já faz 1 ano. E a Shu Han, irritada, repreende: acalmem-se todos vocês. Façam uma fila. Parem de brigar, e se o Deus Lin ficar de saco cheio e desistir de levar vocês à dungeon, hein? O pessoal fica incrédulo e eles fazem uma fila, enquanto o prota agradece. Obrigado e desculpa pelo incômodo, companheira veterana. E ela responde: ah, não tem de quê. E ele sorri perguntando: e você já completou sua missão? E ela responde: já. Não se preocupe, concentre-se em ajudar as pessoas. Ele oferece: se tiver alguma missão no futuro, você pode me pedir. E ela aceita: tudo bem, essa é uma oferta que não irei recusar. E a cena corta para dentro, onde o prota instrui: fiquem atrás de mim e não se afastem. E o pessoal assegura: não se preocupe, nós seguiremos suas ordens. Se mandar nós irmos pro leste, nós iremos, pro oeste também. E se pedir para nós nos agacharmos, nunca mais nos levantaremos. E ele comanda: apareçam guerreiros esqueletos. Vão em busca do oásis no deserto. E o pessoal se impressiona: caramba, essas são as invocações dele. Eles começam a murmurar espantados, comentando que é um exagero e assustador. E os guerreiros esqueletos vão em frente, enquanto o pessoal continua a exclamar, falando das habilidades e como eles são rápidos, ficando assombrados com os atributos dos esqueletos. Enquanto o prota reflete: já imaginava, levar 39 pessoas comigo para a dungeon reduziria bastante a experiência obtida. O bom é que eu ganhei 39.000 pontos. Então só preciso usá-los para limpar a dungeon várias vezes sozinho, já que eu preciso me concentrar em elevar o nível das minhas habilidades. E a cena corta para o oásis. O pessoal continua a exclamar e fazer comentários impressionados, enquanto o prota conclui: parece que a primeira vez foi pura sorte. Não é sempre que as frutas do oásis aparecem. Já que não há frutas, vou focar em eliminar logo o chefe para entrar novamente na dungeon. E o pessoal fica apavorado com a explosão de cadáver do prota. Eles berram, testemunhando que a experiência deles não para de subir, e que é muito louco ele ter explodido tudo tão rapidamente, enquanto o prota olha para trás, avisando: já eliminei quase todos os monstros dos arredores. Me esperem aqui, voltarei para buscá-los após terminar de eliminar as formigas no formigueiro. O pessoal exclama: sem problema, vá no seu tempo, sem pressa. Eles ficam todos boquiabertos, comentando que o tempo passou muito rápido e ele já está quase concluindo. E 20 minutos depois, o cara comenta como parece fácil para o prota, enquanto o pessoal se alegra, sugerindo: que tal nós tentarmos? Somos todos profissionais, e nossos níveis são maiores que o do Deus Lin. Eu acho que nós damos conta. E outro concorda: ah, isso é verdade. Isso seria uma vergonha se nós nem conseguíssemos. E 2 minutos depois,
Eles são mostrados exclamando que, sem querer, eles atraíram 2 bichões, chamando a curandeira para ajudar. Um cara utiliza um escudo, bradando: "Esses escorpiões gigantes não devem ser grande coisa, não entrem em pânico." O escorpião bate no escudo, lançando-o para trás, e o outro grita: "Mas que ataque poderoso! Eu preciso de cura!" E ele recebe a cura enquanto alguém questiona: "E o dano? Cadê o nosso dano?" E uma mulher repreende: "Não grita, concentre-se na batalha." O sistema informa que a constituição diminuiu, e alguém lamenta: "Porra, a gente só faz cócegas." E um cara ataca e salta proclamando: "Deixem com a gente!" e brada: "Recuem!" E a cena corta para 5 minutos depois. Eles conseguem matar o escorpião, enquanto alguém pondera: "Que resistente, que lugar estranho. Então é assim que são as dungeons extensas? O Deus Lin vem enfrentando esses tipos de monstros sozinho? Que incrível!" E o prota recebe XP resmungando: "Ah, esse pessoal não consegue ficar quieto." E um cara luta, alertando: "Levantem daí, tem outro aqui." E alguém berra: "Ah, é mesmo, são 2 monstros." Mas eles ficam sombrios enquanto alguém geme: "Maldição! O que a gente faz agora? Eu não tenho mais energia? Por que não dei ouvidos ao Deus Lin? Agora eu vou morrer." E um dos bichos é atacado. É o esqueletão que aparece, utilizando o ataque de fúria. Ele corta o bicho no meio e o pessoal se espanta. Oh, ele o matou em um instante. Agora tenho uma noção muito mais clara do quão poderosos são os esqueletos do Deus Lin. Em um único ataque, isso é incrível. E uma garota chora, soluçando: "Que bom que o Deus Lin deixou um esqueleto para nos proteger." Um cara se preocupa, observando que o prota ainda não matou nenhum monstro, sendo que faz 10 minutos. E o outro se irrita, rosnando, mandando que ele feche a boca. E a cena mostra várias informações de XP, e eles, chocados, comentam: "Caramba, que eficiência!" E eles continuam a conversar. Um cara informa que o prota chegou ao chefe. E o outro relata que ficou sabendo que os DPS não foram suficientes. A formiga e a aranha se curam. E uma mulher afirma que eles continuam subestimando o prota. E a cena corta para ele utilizando a explosão de cadáver. E a formiga rainha é eliminada enquanto o cara, boquiaberto, indaga: "Ela foi eliminada? Isso não foi rápido demais?" E o prota aparece decretando: "Vamos direto à fortaleza do tirano." E reflete: "Preciso acabar logo com isso e voltar à minha busca pelas frutas do deserto." E a garota concorda: "Ah, entendido." E a cena corta para o castelo e o exército. O prota vai lá à frente sozinho, enquanto o pessoal fica incrédulo, especulando: "Caramba, olha quantos monstros! Tem um exército esperando a gente. Nem dá para imaginar como o prota consegue dar conta disso sozinho, estando no nível 20. E que ainda por cima vai subir para o nível 30 se continuar fazendo isso sozinho." E o prota utiliza a explosão de cadáver. Ele quebra o portão e o pessoal se espanta, tagarelando um monte de bobeira. Eles continuam debatendo sobre o leão tirano e como ele é forte, que ele é de nível mundial e blá blá blá. E a cena mostra o leãozão tirano enquanto o prota comenta: "Ah, nos encontramos de novo. Sinto muito, mas eu estou com pressa novamente." E os esqueletos começam a lutar contra o leão. E um cara observa, dando uma de comentarista. E o outro, incrédulo, zomba: "Ah, vai lá então, mija nas calças." E o leão tirano é eliminado, enquanto o cara incrédulo justifica-se: "Ah, era só uma brincadeira." Outros 2 choram que nem 2 maricotas. E o prota ordena: "Retornar." E o pessoal festeja, aclamando: "Obrigado, Deus Lin." O Deus Lin é realmente incrível. E a cena corta para o lado de fora, onde o prota solicita: "Obrigado pela sua ajuda, companheira veterana. Por favor, poderia me ajudar a preparar o grupo seguinte?" E um cara utilizando o bracelete reporta: "Chefe, o moleque saiu." E o Bai Li Shen instrui: "Vá com ele para a dungeon. Descubra como ele faz para concluí-la sozinho." E o prota observa: "Tem mais pessoas que antes." E a Suhana explica: "Tem muita gente presa nessa missão." Eles correram para cá ao ouvir que o companheiro calouro iria concluí-la. E o prota verifica: todos entendem as regras? E o pessoal assegura: "Não se preocupe, Deus Lin, nós não cometeremos nenhum erro." E o subordinado do Bai Li Shen pondera: "Vai ser difícil entrar para o grupo dele." E a cena corta para dentro da dungeon, onde o prota cogita: "Espero encontrar a fruta do deserto nessa tentativa." E a cena mostra a fruta e ele conclui: "Isso! Vou poder aprimorar minhas habilidades restantes. Eu tenho 1 dia e meio até a cerimônia de abertura. Vou tentar fazer o maior número de dungeons que conseguir." E alguém maravilha-se: "Nossa, ganhar experiência enquanto não faço nada parece até um sonho. Esses 1000 pontos foram uma pechincha. Nem sabia que uma estratégia dessa existia. Não preciso fazer nada, só ficar aqui parado." Ele vai terminar? Mas que coisa absurda. Alguém sabe quanto tempo já se passou e outro constata: somente 7 horas. O recorde estabelecido pelo Deus Lin não era o seu limite. O prota finaliza a dungeon enquanto o pessoal é teleportado. E o subordinado do Bai Li reflete: "Que coisa inacreditável, eu tenho que relatar isso ao chefe." E o pessoal celebra:
Finalmente completei a missão. O Deus Lin é incrível. E a cena corta para o lado de fora. O subordinado informa. Chefe, o Lin Moyu. É algum tipo de habilidade destrutiva em massa que ele utiliza nos cadáveres. E o Bai Lisheng analisa. E o seu exército de esqueletos possui atributos elevados? Em outras palavras, se as suas habilidades de invocação forem restringidas e não houver cadáveres, o Lin Moyu se torna um completo inútil. Não estou certo? E acrescenta. Toda profissão tem uma fraqueza. E essa parece ser a dele. Vá, chame o Lin Zhen do Grêmio do Dragão Oculto. Diga a ele que eu tenho um favor a pedir. E promete a si mesmo, pelo coração do chefe que era do Grêmio Baile e pela humilhação que nos causou, eu definitivamente farei você pagar. E a cena corta para o Lin Zhen chegando. E a cena corta novamente para o dormitório misto da Universidade Xiajing. É mostrada Xia Shui. Ela lembra do que o cara aconselhou. Não se esqueçam de gastar os seus pontos de forma inteligente. E reflete, há muitas coisas boas na Academia Xiajing. É realmente uma pena que tudo tenha que ser pago com pontos. Não posso me dar ao luxo de gastar sem pensar. Que inveja daquele idiota. Ele tem mais de 30 mil pontos, sem falar dos pontos que ele vai receber por ser o melhor do país. Aposto que é uma boa quantidade. E comenta. Escutei do diretor Lu que Lin Moyu veio para a universidade há 2 dias. Fico me perguntando o que ele fez nesses 2 dias. E a cena corta para o prota. Ele come a frutinha enquanto ela considera. Mas com as habilidades que aquele garoto possui, ele deve estar bem, né? E a cena corta para o dia seguinte. São mostrados os 3 velhos reunidos e alguém acusa. Aquele garoto por quem você tem apreço é muito atrevido. E o Bai Yiyuan pergunta, o que foi que houve? O Moyu é um rapaz de personalidade tranquila, mas o que ele poderia ter feito de errado? E o cara é o Ning Tyran, avô de Ning e diretor da Universidade Xiajing, e o diretor esbraveja. Ele está cobrando para levar outras pessoas com ele na dungeon extensa do deserto da tirania. E o Bai Yiyuan argumenta, mas não é normal cobrar pela ajuda em uma dungeon? Isso sempre ocorreu, e o diretor enfatiza. Mas ele está levando 39 pessoas com ele, inclusive aqueles que estavam sem conseguir completá-la há anos. E o Bai Yiyuan sorri, observando. Mas que garoto esperto! De onde ele teve a ideia de levar 39 pessoas com ele? Não podemos deixar isso barato, de forma alguma! E o diretor protesta. Velho Bai, as missões da universidade têm um propósito. Nós utilizamos as dungeons extensas para selecionar os talentos que se destacarem. Ficarem presos na dungeon era um problema deles, mas agora, com Lin Moyu fazendo isso. E o Bai Yiyuan fecha os olhos, ponderando. Eu entendo o que quer dizer, mas o que exatamente você quer que façamos a respeito? São missões e regras estabelecidas pela universidade, e o Lin Moyu não quebrou nenhuma delas. E encarando o diretor, declara. Essas missões já estavam me deixando bem insatisfeito. Ao longo dos anos, uma grande quantidade de talentos ficaram presos porque não eram sociáveis, e como resultado, não conseguiram encontrar uma equipe. Eu acredito que o jovem Lin fez algo bem positivo, e o velho Meng concorda. É um sistema universitário bem antigo. Eu acho que já está mais do que na hora de reformá-lo. E o diretor se levanta retorquindo. Vocês estão do mesmo lado. E o Bai Yiyuan sorri, advertindo. E você já é idoso. Para que toda essa raiva? Vou deixar as coisas claras. Se fizer algo contra Lin Moyu, eu destruirei todo esse esquema de dungeons. O diretor sai e o velho Meng nota. Pois é, o temperamento do velho Ning continua o mesmo. E o Bai Yiyuan filosofa. É fácil mover montanhas, mas não a natureza de alguém. Pelo visto, somente uma pessoa é capaz de controlar o velho Ning. E a cena corta para o deserto da tirania, dentro do oásis. O prota utiliza o esqueleto, que chegou a nível 21, e calcula. A armadura de esqueleto subiu de nível. E com o talento no seu potencial máximo, ela irá me conceder 21 mil pontos de defesa física. Acredito que posso suportar o ataque do leão tirano, e a maldição de lentidão também chegou ao nível 21. O sistema informa. Amaldiçoou o inimigo dentro de um raio de 105 metros, reduzindo sua velocidade em 105% durante 1 minuto. E ele nota. A maldição da lentidão também subiu de nível, e o seu efeito também foi aprimorado. É uma pena que preciso de cadáveres para aprimorar a habilidade de explosão de cadáver. Do contrário, eu teria aproveitado para subir o nível também. E a cena corta para 1 hora até a cerimônia de abertura. É mostrada Xia Shui cumprimentando a garota e comentando. Escolhi um dormitório compartilhado porque eu não tinha muitos pontos. Quem imaginaria que você seria minha colega de quarto? E a garota responde. Ah, também fiquei surpresa. E a Xia Shui faz um joinha, oferecendo. Não me sobraram muitos pontos, mas deixa que eu cubra os custos das refeições a partir de agora. E a garota começa. Xia Shui, aquele é o... E é mostrado o Feng Xiu. Algumas garotas ficam apaixonadas por ele, suspirando. Oh, como ele é lindo! Um espadachim lindo! Eu tô apaixonada! E ele sorri cumprimentando. Olá! E a garota retribui. Olá! E a Xia Shui observa. Parece que você é bem popular.
E a garota muda de assunto. Falando nisso, viu o Lin Moyu. E o Feng Xiu fica depressivo com isso. E a cena corta para o prota. Ele chegou ao nível 22 e observa o sistema constatando: como imaginei, quando as minhas habilidades atingem o meu nível e então eu subo de nível, elas automaticamente passam a acompanhar o meu nível. E ele sai da dungeon e calcula: carregar todas aquelas pessoas me proporcionou 350 mil pontos, mas não está nem perto de ser o bastante. Cada pergaminho de habilidade de nível intermediário custa 80 mil pontos. Eu só vou conseguir comprar 4 deles por hora. Para habilitar todas as habilidades intermediárias, 4 pergaminhos não serão suficientes. E decide: tenho que pensar em uma maneira de conseguir ganhar ainda mais pontos. Mas por hora, vamos até a cerimônia de abertura da universidade. E a cena corta para um local e alguém anuncia: faltam menos de 10 minutos. E a Xia Shui preocupa-se: por que ele ainda não apareceu? E o Feng avisa: ah, lá vem ele, o prota aparece. E o Feng surpreende-se: ele ficou mais forte. E a Xia Shui deduz: parece até outra pessoa. Essa aura de combate ao redor dele. Ele deve ter acabado de sair de uma dungeon. E alguém comenta: aquele é o número 1 do país, Lin Moyu, né? Ele parece um pouco diferente de antes. Tô até sentindo um pouco de medo ao vê-lo. E a Xia Shui alegremente chama: ei, bobão, estamos aqui. E o prota confirma: ah, estou vendo. E a Xia Shui brinca: se nós não tivéssemos vindo, isso significa que não fomos aceitos, né? E a garota pergunta: em que nível está Lin Moyu? E ele responde: nível 22. E o pessoal espanta-se: mas só passaram alguns dias. Como você subiu de nível tão rápido? E ele lamenta intimamente: carregar aquelas pessoas interferiu no meu farm de nível. Se não fosse por isso, eu já estaria no nível 24. E o Feng Xiu menciona: eu ouvi falar que há instâncias da universidade em que você utiliza os pontos para cancelar o tempo de recarga. E a Xia Shui explica: como ele é o número 1 do país, ele deve estar com pontos de sobra para gastá-los dessa forma. Mas nós somos um caso à parte. Nós temos que usá-los de forma consciente. Conseguir pontos é muito difícil. E o prota discorda mentalmente: nem tanto assim. E o sino é tocado. Alguém anuncia em voz alta: estudantes, sejam todos bem-vindos à Universidade Xiajing. Suponho que todos eram gênios em suas respectivas academias. No entanto, isso agora é coisa do passado. Agora, todos vocês possuem apenas uma identidade: a de serem primeiranistas na Universidade Xiajing. A universidade está dividida em estudantes comuns, estudantes acadêmicos e estudantes acadêmicos superiores, o que representa 3 níveis, e cada um deles desfrutando dos seus privilégios. Por isso, estudantes se esforcem bastante. E estende a mão, proclamando: um evento tradicional na cerimônia de abertura da Universidade Xiajing. Um duelo entre os calouros e veteranos. Os veteranos podem propor um desafio utilizando seus pontos. Vocês podem recusar, mas, caso o façam, os pontos oferecidos pelo estudante veterano serão creditados a vocês. E os calouros estão isentos de qualquer pagamento, independentemente de vencerem ou perderem. E essa é uma grande oportunidade para vocês adquirirem alguns pontos. Demonstrem os seus talentos aos veteranos e aos professores. E o Bai Yuan observa, comentando: é a mesma velha história de reprimir os novos alunos. Que sem sentido. E o reitor opina: todos os calouros são os melhores em suas respectivas províncias. Aposto que eles são bastante arrogantes. E o Bai Yuan sorri, questionando: será que alguém vai desafiar o Lin Moyu? E o velho Meng ironiza: e haveria alguém tão tolo? E a cena corta para o pessoal. Alguém indaga: temos a chance de ganhar pontos sem perder nada, não é pegadinha? E o outro duvida: mas nossos níveis de habilidades nem se comparam com os veteranos. Como a gente venceria? Os veteranos aparecem e o cara continua a esclarecer: não se preocupem, a competição será realizada em uma arena profissional. O nível de ambas as partes será ajustado para baixo na arena, tomando a pessoa com menor nível como parâmetro. E habilidades acima do nível 20 não podem ser utilizadas. A formação irá protegê-los de qualquer risco à vida de vocês, e também há curandeiros de nível divino na universidade, garantindo a segurança de todos. E um cara com arco e flecha desafia: eu te desafio para um duelo. E o outro aceita: eu aceito. E um cara mais atrás observa: eu conheço o novato, ele é o número 1 na sua província. Ora, eles vão começar de forma agressiva. E alguém brada: eu te desafio para um duelo, Lin Moyu. É o Ling Zhen que provoca. Sei que é o número 1 do país da sua geração, mas vamos ver se ainda tem coragem de aceitar. Ou está com medo. E o prota irrita-se internamente: este maldito de novo. É uma pena que nós estamos na universidade. E pergunta: quantos pontos você oferece? E o Ling Zhen responde: 5.000 pontos. E o prota afirma: é pouco. E o Ling Zhen surpreende-se mentalmente: 5.000 pontos é pouco? E indaga: nesse caso, quantos pontos fariam você aceitar? E o prota aponta, exigindo: 100.000. E um cara espanta-se: o quê? 100.000? Eu só tenho 5.000.
E o outro concorda, chocado. E eu só tenho 7. E o Ling Zhen sorri zombando. Isso só pode ser piada. Você faz ideia do que são 100 mil pontos? Você tem 100 mil pontos aí com você para dizer uma coisa dessa numa boa? Eu conseguiria comprar alguém como você com essa quantidade de pontos. E o Prota o encara sombriamente propondo. Então nós faremos o seguinte, será uma aposta usando os pontos que tenho comigo no momento como parâmetro. Se eu vencer, você terá que me dar a quantidade de pontos que tenho comigo agora. Se eu perder, todos os meus pontos serão seus. E desafia. Tem coragem de aceitar, veterano Ling Zhen? O Ling Zhen fica chocado. E o Prota insiste. Qual é a sua resposta? E a Xiaxue nota. O bobão do Lin falou mais de uma única frase. Parece que o idiota do Lin e o veterano Ling Zhen têm algum tipo de rixa. E o Ling Zhen, com suor no rosto, hesita pensando. Por que ele está tão confiante? A minha honra ficará manchada se não aceitar. E concorda, relutante. É claro que eu aceito. E calcula. Ele é um mero calouro. Ele não deve ter tantos pontos assim com ele e eu tenho um as na manga. E o Bai Yuan julga. É esse tipo de idiota que morre rápido no campo de batalha. E o velho Meng especula. Depois de concluir tantos dungeons, o jovem Lin Moyu deve possuir por volta de 300 mil pontos, não é mesmo? E a cena mostra eles na arena, enquanto o pessoal do lado de fora comenta, surpreso, que é o Prota, e que muitos pensavam que ele não era um calouro por ter ajudado a terminar a dungeon. E o outro deduz que o Prota deve ter muitos pontos, já que ajudou muita gente. E o Ling Zhen desdenha. Número 1 do país diante de mim, isso não quer dizer porra nenhuma, e o Prota constata, seu nível é inferior ao meu. E o Ling Zhen vangloria-se. Eu tenho ótimas qualificações desde pequeno e entrei na universidade para continuar melhorando. Um gênio em um patamar que um plebeu como você jamais alcançará. E o Prota repete, seu nível é inferior ao meu. E o Ling Zhen, completamente enfurecido, vocifera. Uma profissão poderosa, aposto que é tudo por pura sorte. No campo de batalha, o instinto é o que importa. E o Prota reitera, seu nível é inferior ao meu. E o Ling Zhen, irritado, insulta, seu merda. Os seus familiares não te deram educação? O Prota lembra da avó e da irmã, encarando-o sombriamente. E o Ling Zhen, chocado, amedrontado, cogita. É aquele olhar de novo. É o mesmo olhar que ele fez na dungeon. Ele realmente deseja me matar? E acrescenta, provocador. Você depende da habilidade de invocação e da explosão de cadáver, né? Sem os cadáveres e o poder da invocação, você não é um completo inútil? E o Prota invoca o cadáver, ameaçando. Você já estaria morto se nós não estivéssemos na universidade. O cadáver parte para cima dele, e ele utiliza a pedra, quebrando-a. O cadáver some. E o Prota percebe, pelo visto, a habilidade foi selada. Eu não consigo invocar esqueletos. E o Ling Zhen, doidão, tripudia. Viu? Esse é o talismã de selamento de invocação, especialmente projetado para invocadores. Você não consegue invocar e não há cadáveres aqui. Agora, você é um completo inútil. Ele utiliza o cajado, ativando a chuva de fogo, e brada. Me respeite. Mesmo que não possa matá-lo hoje, farei o seu corpo sentir uma dor ardente. E ameaça mentalmente. Veremos o quanto você consegue suportar, Lin Moyu. E o reitor observa. O Ling Zhen utilizou um talismã de selamento de invocação, especialmente projetado para enfrentar invocadores. E o velho Meng analisa. O talismã de selamento de invocação é um item de nível intermediário. Não é fácil colocar as mãos em um desses. Pelo visto, há alguém por trás dos panos que planeja eliminar o Lin Moyu. E o Bai Yuan adverte. Prestem atenção, ele terá que pagar o preço em breve. O Prota utiliza a armadura de esqueleto, afirmando, isso é inútil. E o Ling Zhen lamenta. Ainda bem que você está acima do nível 20, senão eu não conseguiria usar a habilidade do nível 20. E berra. A minha habilidade de chuva de fogo é poderosa, né? E pergunta, qual é a sensação de ser queimado pelas minhas chamas? E o Prota fica lá de boa. E o Ling Zhen desespera-se. Mas como é possível? Por que as minhas habilidades não funcionam? Ele ataca novamente gritando, morra! O Prota se defende das labaredas de chama e declara, acabou Jéssica. Suas habilidades são inúteis. E estende a mão, anunciando, chama da alma. O Ling Zhen é pego pela chama da alma. Ele começa a berrar de dor. Sangue escorre pelos orifícios. E o Prota nota para si. Ele só aguentou o dano das minhas habilidades graças às proteções. Uma garota tenta curá-lo, enquanto um cara comenta desapontado. Mas já acabou? Que chato. O veterano foi completamente obliterado em segundos. Isso não foi rápido demais, não? As habilidades desse bruxo não causaram dano ao Lin Moyu. O Prota dá um passo, se aproximando, enquanto o Ling Zhen suplica. Não se aproxime! E o Prota afirma. Você perdeu. E o Ling Zhen concede. Tudo bem, eu darei os pontos a você. E alivia-se, pensando. Enquanto eu ainda estiver vivo, não me importam os pontos ou o que quer que seja. E o juiz levanta a mão, anunciando. O estudante Lin Moyu venceu a batalha.
Seguindo o acordo das partes, o estudante Ling Zhen terá que pagar 358 mil pontos ao estudante Lin Moyo. O Ling Zhen fica completamente boquiaberto e, chocado, balbucia. O quê? Quantos? E brada. Impossível. Quanto tempo se passou desde que ele ingressou na universidade? Não há como ele ter conseguido tantos pontos. Isso é impossível, deve ser um engano. E o juiz sombriamente indaga. Ling Zhen, você está me chamando de mentiroso? E o Ling Zhen apressa-se a negar. Não, senhor. Eu não quis dizer isso. E o juiz ordena. Ling Zhen, por favor, pague os pontos agora mesmo. E o Ling Zhen confessa. Eu não tenho essa quantidade. E o juiz declara. Você tem um total de 28 mil pontos. Eles serão transferidos ao Lin Moyo. Quanto aos 230 mil pontos restantes, você tem 6 meses para pagá-los. Não importa se você terá que pedir emprestado. Caso não pague, você será expulso da universidade. E já que sabemos onde você vive, nós faremos com que sua família arque com uma compensação. E o prota recebe 128 mil pontos. E a Xia Xue, curiosa, pergunta: como é que você ficou forte assim tão rápido? Tudo bem se a gente concluir dungeons juntos no futuro? E ele concorda. Sim. E uma mensagem surge no bracelete. Prepare-se, sairemos em 1 hora. E reflete. O deus Bai disse que me levaria ao campo de batalha Yuan após a cerimônia de abertura. Nós já vamos até lá? Ele parte e a Xia Xue comenta. Ele disse que está indo para o campo de batalha Yuan. Esse cara não descansa, hein? E o Feng Xiu acrescenta. O campo de batalha de Yuan. Eu ouvi falar que se trata de um verdadeiro campo de batalha, constituindo a primeira linha de defesa da humanidade. Os humanos e as forças do abismo vêm lutando ali há milhares de anos. E a garota, mais atrás, complementa. É um lugar perigoso, mas recheado de dungeons, reinos secretos e oportunidades. E o prota chega ordenando. Venda isso. E calcula. O equipamento de nível ouro me rendeu 2 milhões de moedas de ouro. Tenho 140 guerreiros esqueletos e 70 magos, então não consigo tirar muito proveito dos outros equipamentos. E a cena corta para momentos posteriores, onde eles se teletransportam e o Bai Yi Yuan solicita. Nos envie ao campo de batalha, Yuan, Velho Meng. E o Velho Meng teletransporta-os, enquanto o prota reconhece. A torre de Shenxia. E o Bai Yi Yuan sorri aconselhando. Vai com calma aí. Sei que você possui 2 chances para entrar na torre, mas é melhor esperar até a segunda evolução da sua classe antes de vir para cá. Será mais benéfico para você dessa forma. Eles partem gritando. Vamos! E a cena corta para o campo de batalha de Yuan. É mostrado um olho doidão e um castelo. O prota arregala os olhos indagando. Então, este é o campo de batalha Yuan? E percebe. Aquela aura familiar, ela se manifesta de forma mais poderosa aqui. E o Bai Yi Yuan explica. O olho no céu é chamado de observador de demônios. Ele foi especialmente desenvolvido para monitorar o abismo e evitar que nós sejamos pegos de surpresa. E a cena mostra um cara de armadura. O Bai Yi Yuan se apresenta e os guardas entram em posição. O prota constata. Então este é o tamanho da influência do deus Bai. E o Bai Yi Yuan afirma. Eu sei o que está pensando, garoto, mas o que eles levam em consideração é isto aqui. Nós vamos arranjar um para você. E a cena corta para o escritório de aquisição da insígnia de sargento. O Bai Yi Yuan instrui. Dê ao garoto ao meu lado uma insígnia de sargento. E o cara, irritado, resmunga. Mas quem diabos está querendo me fazer perder tempo? Ele observa a insígnia do Bai Yi Yuan e, surpreso, verbaliza. General! E o Bai Yi Yuan o apressa. Anda, estamos com pressa. E o cara rapidamente concorda. Tudo bem, é para já. E o cara olha para o prota indagando-se. Caramba, este não é o general divino de 5 estrelas? Quem é esse rapaz com ele? O general divino veio pessoalmente solicitar uma insígnia de sargento para ele, e o Bai Yi Yuan elucida. Esta é uma insígnia de sargento. Usa-a e não aguarde no seu espaço de inventário. Ela fará a contagem dos demônios do abismo que você eliminar. O prota observa a insígnia enquanto o Bai Yi Yuan detalha. O rank mais baixo é o soldado, com a cor branca, seguido pelo sargento, com a cor preta, pelo capitão, com a cor prateada, pelo major, com a cor dourada e pelo general, com a cor roxa. Enquanto as estrelas correspondem à quantidade de serviços militares que você já tenha prestado em seu rank. Quanto mais serviços prestados, mais estrelas terá. O sistema de hierarquia é definido através das estrelas. Ao alcançar mais de 10 delas, você será promovido. Eu sou um general de 5 estrelas. Não há mais de 10 generais de 5 estrelas em todo o Império Shenxia. E, saindo, convida. Acompanhem-me. Ainda há um local para visitarmos. A cena corta para o Salão dos Heróis. Vários objetos flutuam no ar e o Bai Yi Yuan apresenta. Este é o local onde são exaltados os nossos antepassados. Ele é conhecido como o Salão dos Heróis. O prota fica boquiaberto com a cena, enquanto o Bai Yi Yuan prossegue. Para aqueles que morreram em batalha e foram condecorados como heróis, mesmo após a morte, eles não retornam aos céus e continuarão defendendo o Império Shenxia
com o poder da sua alma. E saudando, anuncia, Bai Yi Yuan, da jovem geração de Shenxia, pede que os sábios do Império abençoem o meu calouro. E o sistema informa, Torre de Destruição, uma das 3 torres divinas de Shenxia. E o Bai Yi Yuan comunica, a Torre de Destruição concedeu a você a sua marca espiritual. Isso permite que, caso você venha a morrer no campo de batalha de Yuan, nós possamos revivê-lo. Considere isso como sua segunda vida. E o prota compreende. Ressurreição? O deus Bai gastou o mérito de toda uma estrela para me dar uma oportunidade de ter uma segunda vida. E este é o significado por trás do abençoe o meu calouro. E fechando os olhos, agradece. Obrigado. E o Bai Yi Yuan sorri respondendo, não tem de quê. Mate o maior número de inimigos que puder quando for ao campo de batalha. Agora vou lhe contar o que é, oficialmente, o campo de batalha de Yuan, e contextualiza. A fortaleza de guerra do Império Shenxia é chamada de Grande Muralha da Eternidade. A Grande Muralha da Eternidade é formada por 9 fortalezas, alinhadas em fileiras e distando mais de 1000 quilômetros umas das outras. A fortaleza em que estamos é a primeira fortaleza, bem na linha de frente. Diferentemente dos outros países, que muitas vezes precisam pedir ajuda, nós nunca fomos invadidos por demônios do abismo desde que a construção da Grande Muralha da Eternidade foi finalizada. E adverte, há muitas entradas para as dungeons no campo de batalha de Yuan, mas os demônios do abismo irão impedir que os humanos entrem nelas ou irão emboscá-los nas entradas. As batalhas que antecedem a entrada nas dungeons são as mais ferozes e perigosas, então tome cuidado. Por isso, não se esqueça de comprar mais rochas de teletransporte que o levem de volta à fortaleza. E parte concluindo. Isso é tudo o que eu tenho a dizer, o resto é com você. O prota chega e o cara questiona. Nível 22? Você veio pra cá com os parentes, rapaz? E o outro guarda alerta. Os monstros mais fracos são de nível 30 e há demônios do abismo aqui. É muito perigoso. E o prota responde. Obrigado pela informação, mas eu vou até lá dar uma olhada. E olhando o local, ele observa. A aura do abismo é bem densa e a visibilidade da área é terrível. A armadura de ossos aparece e ele grita, estou sendo atacado! E constata frustrado, não consigo ver, é um monstro invisível. O esqueleto aparece lançando um ataque e o sistema identifica, fantasma do campo de batalha. Nível 30, 6.000 de força, 2.000 de velocidade, 2.000 de espírito, 5.000 de constituição, habilidade, imunidade física. E o prota reconhece, um fantasma do campo de batalha, hein? E confirma, já imaginava, ataques físicos não funcionariam. E, invocando o mago esqueleto, ele decide, neste caso eu tentarei utilizar ataques elementais. Ele ataca e o sistema reporta, fantasma do campo de batalha, nível 30 eliminado, 300.000 de XP, você adquiriu o sopro da alma. O sopro da alma contém a vontade dos mortos no campo de batalha e pode aprimorar armas e equipamentos. E ele pondera, sopro da alma. Um mero monstro normal do campo de batalha de Yuan é capaz de dropar esse tipo de item? E raciocina, já que há monstros imunes a ataques físicos, é bem provável que também existam aqueles que são imunes a ataques elementais. Se algo imune a ambos aparecer, meus esqueletos serão inúteis. Preciso ficar alerta, e a cena corta para momentos posteriores. O prota fica confuso cogitando. Depois de andar por 2 horas, já devo estar me aproximando de alguma dungeon. É mostrado um pessoal correndo e berrando. O cara se apavora berrando. Fujam, são monstros do abismo. E o prota identifica, monstros do abismo? E a cena mostra uma matilha de monstros do abismo. Eles são os cães celestiais do abismo. Nível 31. 5.000 de força, 6.000 de velocidade, 2.000 de espírito e 5.000 de constituição. Habilidade, mordida. E o cara alerta. Eles mudaram de alvo. São cães do abismo. É o fim para esse rapaz. E o prota questiona-se chocado. Peraí, alguém foi devorado. E desdenha. Cães? Criaturas como vocês devem morrer. Ele invoca os esqueletos, os cães partem para cima e a luta começa. Os esqueletos atacam e uma estrela se forma na insígnia do prota. Ele ganha 110.000 de XP por matar um cão do abismo. E a foice de Thanatos sobe um pouquinho de nível, indo para 3,3% de avanço em seu nível 1. E ele conclui, finalmente posso aprimorar a arma. Pelo visto, eu terei que eliminar 30 monstros do abismo para ela alcançar o nível 2. E determina, neste caso tornem-se pontos de mérito. Explosão de cadáver. E ele resoluto declara, farei a minha foice subir de nível, enquanto eu também obtenho pontos de mérito. Seria ótimo se houvesse mais desses cães do abismo. A estrelinha se forma na insígnia e ele surpreende-se. Não sabia que atributos eram adicionados quando a foice sobe de nível. A foice sobe para o nível 2 e ele ganha 100 de atributo no espírito. E alguém maravilha-se. Caramba, mas que tipo de habilidade é essa? Ele deve ser um profissional de nível alto. Eu nunca havia visto uma classe capaz de invocar criaturas mortas-vivas. E o outro celebra. Estamos salvos. E um ser maligno resmunga. Hã?
Mas por que uma matilha de cães foi eliminada sem mais nem menos? Enfrentaram um profissional de alto nível? Bom, não faz diferença, eu enviarei mais deles. E a cena corta para o posto da frente de batalha do dragão, dungeon de nível 26. O prota chega no local enquanto alguém comenta: ele não é muito jovem, não? Ele parece não ter nem 20 anos. E outro pontua: um sargento branco, sem nenhuma estrela, é praticamente um soldado. Insígnia e estrelas. Ele é de Shenxia. E um cara chega abordando: está sozinho, jovem? Qual o seu nível? Quer se juntar a nós? E o outro, mais atrás, oferece: somos todos de Shenxia, então a gente poderia lhe dar uma mão. E o prota recusa: agradeço, mas não precisa. E ele chega à frente da dungeon. O requisito para a entrada é de nível 21 ao 31. Dificuldade: normal. Recomendado: 4 pessoas. E na dificuldade, pesadelo são recomendadas 6 pessoas. E na infernal, 12 pessoas. E ele antecipa: finalmente, a dificuldade infernal. Até agora, só venho concluindo a dificuldade pesadelo. É hora de entrar na dificuldade infernal. Ele entra e um cara, assustado, insta: ainda temos uma vaga na nossa equipe, jovem. Não importa qual seja o seu nível, a gente carrega você. E, preocupado, reflete: nós não podemos permitir que ele morra. Ele representa o futuro do Império Shenxia. E o cara constata: ah, ele entrou. E o outro aquece: pois é. E o cara indaga, incrédulo: irmão, não é a mesma coisa que suicídio? E o outro sorri replicando: deixa eu fazer uma investigação. Vocês de Shenxia adoram abrir a boca para se gabarem. E o cara questiona, surpreso: você tem um detector de dungeon? E o cara joga o detector explicando: isso mesmo. O detector consegue identificar quantos times estão em cada dificuldade da dungeon e também se ocorreram casualidades. E a cena mostra: na dificuldade normal, uma equipe com 4 sobreviventes. Na dificuldade pesadelo, 2 equipes com 2 sobreviventes. E na dificuldade infernal, uma equipe com 1 sobrevivente. E o pessoal se assusta balbuciando, incrédulos: eu não estou vendo coisas, né? Há somente 1 sobrevivente na dificuldade infernal. Isto é algum tipo de piada? Ele entrou nessa dificuldade sozinho. Ele, por acaso, está querendo se matar? E o cara que usou o objeto zomba: a nova geração de Shenxia é bem estúpida. É a primeira vez que vejo tamanha burrice. E zombeteiramente levanta um dedo provocando: diz aí, quanto tempo vocês acham que ele dura lá dentro? E um cara se irrita explodindo: ah, cala a boca! Você está querendo arrumar confusão? E o cara levanta as 2 mãos apaziguando: eu estava só brincando. E observa para si: este pessoal de Shenxia é muito orgulhoso. E um cara mais atrás rosna: vê se cala essa sua boca. Alguém do país I está querendo provocar Shenxia. Você está querendo morrer? E, seriamente, avalia: ele deve ser um talento extraordinário se veio para cá sozinho e ainda é bem jovem. Ele, com certeza, seria um talento promissor para Shenxia. Isto é uma pena. E a cena corta para o posto da frente de combate do dragão. Alguém nota: este lugar possui uma atmosfera completamente diferente da dificuldade pesadelo. Parece que algo foi bloqueado. É o prota que dentro da dungeon constata: não consigo usar o inventário? Significa que não vou poder usar itens, o que me impede de utilizar a rocha de teletransporte para escapar daqui. Este é o nível de dificuldade da Dungeon Infernal. E especula: eu aposto que os monstros daqui são extremamente poderosos. Ele começa a invocar e uns monstros aparecem. Eles são dragões lanceiros, monstros de elite de dificuldade infernal. Nível 30, 10.000 de força, 6.000 de velocidade, 4.000 de espírito e 10.000 de constituição. Habilidade: lança abrangente. Eles partem para cima do prota, que comanda: foco. E avalia: este é o nível da dificuldade pesadelo, hein? Os atributos de um único soldado aqui já ultrapassam os atributos dos meus esqueletos. Eles até são superiores aos monstros super aprimorados da dungeon extensa. Estão no mesmo patamar que os de um chefe da dificuldade pesadelo. A cena mostra a diferença de força dos esqueletos para os lanceiros. Enquanto os dragões lanceiros têm 10.000 de força, 6.000 de velocidade, 4.000 de espírito e 10.000 de constituição, os esqueletos têm 5.000 de força, 5.000 de velocidade, 5.000 de espírito e 5.000 de constituição. Os dragões utilizam a lança abrangente e atordoam os esqueletos. Enquanto o prota analisa: a habilidade deles possui efeito de atordoar. Não consigo movê-los de volta ao espaço de invocação se estiverem atordoados. 3 esqueletos são destruídos, e o prota, invocando o mago esqueleto, ordena: cerquem os lanceiros guerreiros esqueletos, e magos, preparem-se para atacar. E o sistema informa: a força de 2.200, velocidade de 2.200, espírito de 8.800 e constituição de 2.200 do mago esqueleto. Os esqueletos preparam as espadas sendo fortificados, e o prota afirma: não importa o quão altos sejam os seus atributos, isso de nada adianta se o seu oponente estiver em maior número.
Ele consegue eliminar os dragões, ganhando 600 mil de XP para cada um deles. E a armadura de esqueleto aparece, enquanto o Prota reflete. Meus esqueletos não têm como se defenderem do efeito de atordoamento, então preciso ser mais cauteloso. Eu não posso deixar os lanceiros cercarem os meus guerreiros, e sorri comentando. As dungeons que eu vinha enfrentando não tinham dificuldade alguma. Eu, finalmente, encontrei uma com a qual tenho que tomar cuidado. E a cena mostra outros dragões esperando o Prota, que ironiza. Essa foi rápida, hein? Tudo bem, dessa vez, vou agrupá-los e eliminá-los todos de uma vez usando esqueletos como isca. Um barulho ecoa, o vento sopra. E o Prota indaga, o que é aquilo? E o sistema anuncia, correntes de vento. E ele reconhece, corrente de vento? Esta é uma habilidade de um mago. E conclui, os monstros daqui são capazes de utilizar magias simples. Pelo visto, eles possuem algum nível de intelecto. E ele perde mais 2 esqueletos ponderando. Perder soldados seria bem pesado para mim se eu tivesse somente alguns deles à minha disposição. E vangloria-se. Pena que tenho muito mais do que imaginavam. Ele perde mais 5 guerreiros esqueletos e elimina vários dragões, ganhando 600 mil de XP novamente para cada um deles. E o dragão mago, monstro de elite da dificuldade infernal, aparece. Ele tem 5 mil de força, 3 mil de velocidade, 12 mil de espírito e 8 mil de constituição. Habilidade, corrente de vento e chuva de fogo. E o mago ataca. O Prota se espanta e utiliza a chama da alma e percebe. Eles são inteligentes, eles sabem que precisam atacar primeiro os magos esqueletos, mas já é tarde demais. O dragão mago de nível 31 é eliminado, dando 620 mil de XP. Ele continua a derrotá-los e nota, dropou um chifre de dragão. É um dos materiais que o Sr. Bai me pediu. Só consigo dropar um após tantas eliminações. Pelo visto, a taxa de drop é relativamente baixa. E resolve, eu vou precisar concluir a dungeon mais algumas vezes para reunir os materiais. E o sistema notifica. Os guerreiros esqueletos avariados retornaram ao espaço de invocação, e olhando alguns dos bichos vindo, ele decide. Continuarei a eliminá-los usando o mesmo método, só que dessa vez vou utilizar a explosão de cadáver, ou corro o risco de acabar ficando sem guerreiros esqueletos para utilizar. Esta é a primeira vez que realmente posso ficar sem guerreiros. A dificuldade infernal é realmente diferenciada, e sussurra. Lá vem eles. Ele utiliza a maldição da lentidão, travando os guerreiros e lhe incita. É hora de vocês atacarem, magos esqueletos. Os magos atacam e o tempo passa, e a cena corta para o Bai Yuan chegando e o Meng pergunta, terminou? E o Bai Yuan se senta confirmando, sim, terminei. E a cena mostra a insígnia dele com só 4 estrelas. E o velho Meng observa, ao que parece, você está sério quanto a ele. Você até deu a ele a marca espiritual no Salão dos Heróis. O grande general 5 estrelas agora é 4 estrelas, hein? E o Bai Yuan levanta a mão justificando. É só mérito. A vida daquele garoto é mais importante. Vários gênios da raça humana já morreram. Se eu for capaz de impedir que um deles morra, então eu farei o que for preciso. E acrescenta. No entanto, eu dei uma missão a ele, a de coletar materiais da raça dos dragões. Então ele não tem escolha. Ele terá que ir até o posto avançado dos dragões. Digamos que isso seja, de certa forma, um treino para ele. E o velho Meng pontua. Os materiais que você pediu têm uma taxa de drop bem baixa na dificuldade pesadelo. E o Bai Yuan revela. Este é o plano. Por isso dei a ele o talismã. Ele só precisa concluir a dungeon mais 7 ou 8 vezes. E o velho Meng adverte. Mas essa dungeon também possui a dificuldade infernal. E o Bai Yuan supõe. Aquele garoto não a escolheria, certo? E coça a cabeça lamentando. Eu me esqueci de dizer a ele. Eu deveria ter dito a ele que as dificuldades pesadelo e infernal nem se comparam. E o velho Meng sorri reassegurando. Não se preocupe. Ele conseguiu carregar 39 pessoas com ele no deserto da tirania. Quem mais faria isso? Enfim, você lhe deu a marca espiritual, então ele não vai morrer, ele vai, no máximo, sofrer um pouco. E o Bai Yuan sorri especulando, se ele for realmente capaz de concluir a dungeon na dificuldade infernal. E o velho Meng concorda, se for esse o caso, é algo realmente incrível. E a cena corta para o Prota matando mais um dragão, ganhando XP e avaliando. Somente 2 chifres de dragão após eliminar 20 dragões. Os meus guerreiros esqueletos estão gravemente feridos e eu não passei nem por 1/3 da dungeon. E impressionado, comenta. Mas que dificuldade! Os monstros são poderosos e sabem combinar seus ataques. O nível da dificuldade de uma Dungeon Infernal é realmente incrível. E observa o castelo ponderando em voz alta. Tenho até mesmo curiosidade com relação ao chefe. E ele continua eliminando os dragões e chega à frente de um dragão arqueiro. Monstro de elite da dificuldade infernal, analisando. Arqueiros? Eles também possuem habilidades para controle de grupo. Só consegui dropar os chifres dos dragões feiticeiros. Suponho que os outros materiais de que preciso virão dos outros monstros. E aponta ordenando. Vão, guerreiros! E mais um guerreiro dele é destruído e ele se espanta, balbuciando, chocado. O quê?
O guerreiro esqueleto foi destruído antes mesmo de tomar alguma ação. E alerta-se, um inimigo desconhecido é algo extremamente poderoso e bem veloz, mas o que será? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!